Afinal de contas, quais são os valores que são exigidos para os principais vistos para Portugal? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora nesse canal, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Deixe já a sua pergunta, deixe aquele comentário, dê um joinha também. Partilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, minha irmã, meu irmão, inscreva-se já agora no canal. Hoje vamos ver então quais são os principais valores que se pedem para cada tipo de visto. Esses também são chamados de meios de subsistência. Agora, cada tipo de visto apresenta um meio de subsistência diferente e esses meios de subsistência podem ser apresentados na moeda em euro ou ainda na moeda local do seu próprio país. Se você é brasileiro, apresente em reais. Se você é angolano, apresenta em quando. Se você é moçambicano, apresenta em meticais. E se você é de Cabo Verde, vai apresentar em quê? Deixa aqui nos comentários. Se você for de São Tomé e Príncipe, qual é a sua moeda que vai apresentar então? Deixa aqui também nos comentários. Vamos então aqui ver quais são os valores que são pedidos em cada tipo de visto. Muito bem, aqui temos então a nossa tabela de vistos e vamos poder ver quais são os valores que são pedidos respectivamente para cada tipo de visto. O primeiro visto é o mais famoso, visto de procura de trabalho. Para o visto de procura de trabalho, o requerente deve apresentar 3 salários mínimos de Portugal. O salário mínimo de Portugal são 870 euros. 870 euros vezes 3 vai nos dar 2.610 euros. Se você não usa euro, então converte 2.610 euros na sua moeda local. O valor que te der é então este valor que deves apresentar em forma de extrato bancário no Consulado Geral de Portugal. O segundo visto é o visto de estudante. O visto de estudante é exigido que apresente 12 salários mínimos de Portugal. Aqui é um porém, se você for cidadão da CPLP, claramente que pela lei você está isento de apresentar meios de subsistência. Mas na prática, quando fores no consulado, eles vão te pedir os meios de subsistência, vão te pedir os valores. E são 12 salários mínimos de Portugal, que vai nos dar 10.440 euros. Depois temos o visto de trabalho. O visto de trabalho exige que você que está sendo contratado ali no seu país por uma empresa que opera em Portugal, essa empresa deve já te passar a promessa de contrato ou ainda o contrato já celebrado. E nessa promessa ou no contrato deve vir já estipulado o salário. E o salário tem de ser um salário mínimo. Isso de salário mínimo, sem contar com as despesas do visto, sem contar com as despesas de alojamento, sem contar ainda com outras despesas inerentes à sua chegada em Portugal. O salário que deve estar ali disposto é 870 euros. Se for abaixo de 870 euros, não será concedido o visto. Depois temos o visto de tratamento médico. Para aquelas pessoas que estão doentes e pretendem se tratar em Portugal, lembrando que eles pedem 870 euros para cada mês de permanência em Portugal. Se você, por exemplo, vai fazer 5 meses em Portugal, então você vai fazer 870 euros vezes 5, que vai nos dar, por exemplo, 4.350 euros. Isso é sem as despesas com relação à sua doença. Se você vai pagar o hospital, se vai pagar não sei o que, não tem nada a ver. Você apresenta apenas 870 euros vezes o número de meses que você vai estar em Portugal. E depois temos o visto de turismo, o visto Schengen, não é? Para o visto de turismo,
A entrada, para você entrar em Portugal, são 75 euros. E para cada dia que você vai ficar em Portugal, você deve apresentar, não é? 40 euros por dia. Por exemplo, se você vai ficar 5 dias em Portugal, então você vai fazer o seguinte: 5, deixa-me só aqui abrir a minha calculadora, vezes 40 vai nos dar 200 euros e nos 200 euros acrescenta mais os 75 euros de entrada. Então, você tem de apresentar 275 euros para 5 dias da sua permanência em Portugal. Ok. E depois temos, então, o visto de nômade digital. O visto de nômade digital, a regra é tem de apresentar uma renda média mensal dos últimos 3 meses que tem de ser igual a 4 salários mínimos de Portugal. O que isso significa? Significa dizer que, além no seu país onde você vive, os teus 3 salários somados juntos dividido por 3, o valor que te dar, esse valor já dividido por 3, então tem de ser igual pelo menos a 4 salários mínimos de Portugal. E 4 salários mínimos de Portugal, então, vai nos dar quanto? 3.480. É muito dinheiro, sim, é muito dinheiro. E depois temos o visto de aposentado, de pensionista, renda passiva, e também entra aqui o visto para religiosos, e que a renda, nesse caso mensal, tem de ser igual ao mínimo de 870 euros vezes 12 meses. Quer dizer que 12 meses para esse tipo de visto você tem de ter 10.440 euros. E também temos o visto de acompanhante familiar. O que é esse visto? E deixa-me explicar aqui especificamente quanto a este tipo de visto. O visto de acompanhante familiar é aquele tipo de visto que um acompanhante tira esse tipo de visto através de um visto titular, por exemplo, para o estudante. O estudante tem, pela lei, a prerrogativa de levar também consigo um acompanhante. Se você estás aí em casa, vais tirar visto de estudante, então você também pode levar alguém da tua família, tua esposa, teu filho, como acompanhante. Esse acompanhante não apresenta nenhum meio de subsistência. Quem vai apresentar esse dinheiro é você, que é o titular do visto principal. E a regra diz que esse visto tem de ser da seguinte maneira: são 50% a mais do valor que você tem de apresentar do teu visto titular, e se fores adulto. E deves apresentar 30% se o acompanhante for um menor. Vamos na prática. O visto de estudante são 10.440 euros. Se você vai levar a tua esposa como acompanhante, aumenta lá mais 50% deste valor. Se você vai levar o teu filho como acompanhante e o filho é menor, então aumenta lá 30% desses 10.440 euros. Espero ter explicado, então, esta que tem sido a dúvida de muitos. E depois temos o visto de reagrupamento familiar. O visto de reagrupamento familiar, quem pede o reagrupamento é alguém que já vive em Portugal. Então, os valores serão comprovados por ele que vive em Portugal e não por você, que na qual te enviaram então a carta de reagrupamento familiar. E quanto é que ele deve comprovar? Ele deve comprovar também 12 salários mínimos de Portugal, que são 870 euros. E depois, mais adiante, e como final, temos aqui então o visto de estagiário. Aqui, visto de estagiário ou estagiário voluntário, certo? Esse visto exige que quem vai tirar esse visto deve apresentar um salário mínimo vezes os meses que ele vai estar em permanência no território português. Por exemplo,
Se eu for como um voluntário estagiário em Portugal e vou ficar lá 5 meses, então eu devo multiplicar 5 vezes 870 euros. Este é o valor que eu devo apresentar no meu extrato bancário ou até mesmo de forma física esse valor de que tenho então condições de meio de subsistência para se manter em Portugal durante 5 meses. Espero ter explicado a todos. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem acompanhando o canal. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.